Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje aqui em nosso bate-papo sobre processo civil, eu queria comentar com vocês uma decisão fresquinha. Ela corresponde a uma decisão que se deu em 14 de outubro de 2019, decisão prolatada essa semana, numa comarca do estado de São Paulo, em que a juíza, pessoal, na ocasião, ela reconsidera uma decisão que havia sido proferida neste processo e que havia determinado uma determinada penhora online ali, numa execução, num cumprimento de sentença, por entender que poderia haver, né, essa determinação da penhora online nesse contexto, poderia violar um artigo específico da lei de abuso de autoridade. Então, aí você pode se perguntar, né, mas o que tem a ver exatamente a questão da penhora online e a lei recentíssima, né, que se refere ao abuso de autoridade? Bom, pessoal, então vamos iniciar. Seguinte, a penhora é ato de execução envolvendo o pagamento de quantia extremamente importante para o processo, né? A gente sabe disso. Então, se o devedor que está devendo uma quantia em dinheiro ao seu credor, se ele não cumprir voluntariamente a sua obrigação, ele pode, né, o patrimônio dele ali vai ser invadido para que bens que compõem esse patrimônio respondam por essa dívida, por essa obrigação que esse devedor não cumpriu de maneira espontânea. Legal, penhora é ato de execução envolvendo o pagamento de quantia. A penhora online, pessoal, que se refere à penhora de dinheiro, também é extremamente, né, especialmente interessante ao credor. Por quê? Porque se penhora dinheiro numa relação processual, sanadas as divergências, né, eventualmente levantadas com relação a essa penhora de dinheiro, essa indisponibilidade de ativos financeiros em nome do executado, o credor já vai levantar aquela quantia que foi penhorada, né? Então, para ele é 1000 vezes melhor, em comparação a um bem penhorado, porque esse bem vai ter que ser expropriado, nós vamos ter que ter uma outra fase chamada de expropriação para que o credor receba, né, o produto dessa expropriação, enfim, e aí obtenha a sua satisfação, ou ele mesmo fique com o bem penhorado em adjudicação, enfim. Mas há uma fase que se instaurará nesse contexto de expropriação. Quando se penhora dinheiro, a quantia depositada, sanadas ali as questões levantadas em torno dessa indisponibilidade, o credor já levanta a quantia devida. Então, para ele, é muitíssimo interessante a realização da penhora de dinheiro. Então, a gente vai lembrar aqui, pessoal, que o CPC, ele estabelece lá no artigo 835 uma ordem preferencial de bens que podem ser penhorados no processo de execução, no cumprimento de sentença. E aí a gente tem que o dinheiro, ele está no topo dessa ordem preferencial, ele vem no inciso 1 do artigo 835 do CPC. E o parágrafo 1º desse artigo, pessoal, que veio com o novo CPC, ele inclusive tem a seguinte redação: é prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput deste artigo de acordo com as circunstâncias. Então, o 835, ele fala sobre uma ordem preferencial. Tecnicamente, há a possibilidade, dependendo do caso concreto, de haver a alteração da ordem. Mas aí o parágrafo 1º, que veio com o novo CPC, nos dá uma ideia, ele traz uma ideia de que pode até haver alteração da ordem ali, exceto quando se tem dinheiro na conta. Então, ele coloca lá, o legislador, é prioritária a penhora em dinheiro, podendo haver alteração na ordem, nas demais hipóteses. Essa é a redação do parágrafo 1º do artigo 835, que vem, me parece, num sentido um pouquinho contrário à súmula 417 do STJ, a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso no outro vídeo, que fala que veio, né, foi uma orientação da STJ antes do novo CPC, a súmula anterior ao advento do novo código, que coloca lá pra gente que em execução civil, a ordem ali, inclusive envolvendo dinheiro, ali não é uma ordem absoluta.
Então, tecnicamente, poderia haver alteração, inversão dessa ordem, enfim, né? Muito bem, pessoal. A lei, nesse contexto, ela nos traz essa ideia de que é muito importante, é bacana mesmo para o exequente a realização da penhora em dinheiro, né? Só que a gente tem algumas questões de efetivação, né, de cumprimento daquela penhora online. Em que contexto? Na realidade, mais ou menos assim, se o devedor tem dinheiro em mais de uma conta e se localizar essas quantias em contas variadas, até pela garantia do sigilo bancário, que é importante ali para o correntista, pessoal, o que uma instituição financeira está fazendo, a outra não tem conhecimento daquilo. Então, é bem comum, isso acontece, né, nos casos concretos, muitas vezes, de se colocar em disponibilidade um valor maior, às vezes bem maior do que aquilo que o devedor de fato está devendo. Porque encontrou um valor ali, pega, põe em disponibilidade em outra instituição, pega, enfim. Isso até, né, claro, vai haver o desbloqueio, todo esse procedimento referente à penhora online vem previsto na lei, lá no artigo 854 do CPC, mas não há como negar que essa questão de fato acontece. E aí, pessoal, o que essa juíza considerou nessa decisão que ela proferiu agora em 14 de outubro de 2019? Havia sido determinada uma penhora online, num cumprimento de sentença, e ela reconsidera essa decisão, alegando que pode, pelo contexto do processo, haver excesso envolvendo essa indisponibilidade e que isso poderia fazer, né, poderia violar, ter o condão de violar o artigo 36 da Lei 13.869 de 2019, que é a lei que trata sobre os crimes de abuso de autoridade. Então, o artigo 36, pessoal, ele diz o seguinte: incorre em crime, né, enfim, aquele que decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. E aí, pessoal, como os membros do Poder Judiciário são agentes públicos, estas pessoas podem incorrer nesses crimes de acordo com a nossa lei, que se refere ao abuso de autoridade. Então, o que ela considerou nessa decisão? Uma decisão bem interessante, né? Ela reconsidera a decisão que havia determinado a penhora online em contas do executado, envolvendo ativos financeiros que ele eventualmente possua aí, né, em instituições financeiras, considerando que o excesso poderia violar o artigo 36 da lei em referência, da lei do abuso de autoridade, e aí ela determina que o exequente indique uma conta específica do executado para que, de fato, essa penhora online pudesse acontecer, tá bom? Então, vejam, uma decisão diferente aí, enfim, que envolvem algumas questões novas, recentes, lei nova, enfim, mas bastante interessante, pessoal, né? Nesse momento a gente não vai fazer juízo de valor, comecei o vídeo dizendo sobre a importância da realização da penhora online, mas a gente tem uma decisão aí diferenciada nesse contexto, né? Porque me parece uma decisão cuidadosa até mesmo com relação a essa questão da nossa lei referente aos abusos, né, de autoridade que possam acontecer. Então, hoje eu só queria colocar aqui essa questão para que vocês pudessem tomar conhecimento do teor, né, dessa decisão, que reputo bastante interessante e bastante importante, até mesmo para o nosso dia a dia. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a questão. Muitíssimo obrigada. Um beijão, bons estudos a todos e até semana que vem.